Olá, aluno do curso de Teologia da Faculdade Teológica Bethesda. Bem-vindo às nossas videoaulas. A Faculdade Teológica Bethesda conta com milhares de alunos em todo o Brasil e fora do Brasil, pelo mundo, em vários países. Na Faculdade Teológica Bethesda, estudar teologia é uma questão de ministério. E eu quero falar com você, aluno, além do nosso bem-vindo, dar algumas dicas interessantes para você no seu curso de teologia. Bom, o nosso curso de teologia conta com um plantão tira dúvidas, com um intensivão teológico, conta com um estágio supervisionado na sua igreja. Como estamos falando do bacharelado, você tem o seu trabalho de conclusão de curso, que no finalzinho eu dou uma dica legal sobre isso. No nosso primeiro módulo, nós iremos tratar de matérias como filosofia, sociologia geral, didática geral, exegese bíblica parte 1, depois tem a parte 2, e cidadania como matéria suplementar. Diferente dos níveis de básico e médio, ou fundamental e intermediário, nós temos apenas 4 disciplinas por módulo. No nível superior, esse que você está começando, além das 4 disciplinas, nós temos uma matéria suplementar para cada módulo, ou seja, você contará nesse módulo com 5 disciplinas a mais, e a disciplina do primeiro módulo é a disciplina de cidadania. Pegue o seu módulo, antes de assistir a videoaula, faça os exercícios, fale com seu professor e utilize a videoaula como um apoio extracurricular. Os professores, como sempre, são os melhores em cada área e, mãos à obra, vamos para a nossa primeira matéria. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos iniciar um pouco discutindo essa questão do módulo de filosofia, e eu gostaria no capítulo 30 do livro de Provérbios, iniciar com um texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou na mão os ventos? Quem embrulhou nas águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual o seu nome? E qual o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. O texto de Provérbios capítulo 30, verso 4, ele inicia dando uma orientação a nós sobre a questão da sabedoria, a busca da sabedoria e a necessidade de obtê-la. Como nós estamos estudando filosofia, nada melhor do que ler um texto do livro de Provérbios que nos conta que que é um grande relato, não é, de palavras de sabedoria, de informações que nos ajudam a obter conhecimento e informações práticas para a nossa vida. Muitas pessoas, muitos cristãos e as pessoas no geral têm uma dificuldade muito grande de organizar a Bíblia com o estudo da filosofia. E nós sempre devemos entender, devemos compreender que a Bíblia é um livro de revelação de Deus, mas trata não somente da questão subjetiva, mas também das questões objetivas da vida. E o livro de Provérbios, sem dúvida nenhuma, é uma prova latente, uma prova precisa dessa questão. Agora, nós temos, obviamente, no nosso módulo, um estudo sobre filosofia, e nós não vamos estudar e não vamos ver só o que a Bíblia menciona sobre a questão da sabedoria, não é? Mas no seu módulo você já tem toda essa matéria compilada aí, que você pode fazer todas as suas pesquisas, mas primeiro vamos analisar a origem da palavra filosofia. Filosofia vem da ideia de amigo ou amante da sabedoria. O filósofo é aquele que se propõe em buscar informações através da pesquisa, não é? Obter informações do mundo ao seu redor, da própria natureza humana e das coisas que importam para a nossa realidade e para a nossa vida. O filósofo é alguém que busca essas respostas, é alguém que está ansioso em descobrir o porquê das coisas. Isso é muito interessante. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus criou o homem com essa curiosidade. A Bíblia é um livro também humano, apesar de sua clara inspiração divina. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos esse livro, nós percebemos um livro bastante humano. E a Bíblia é um livro que trata dessas realidades também. Assim, a filosofia também tem uma ideia bem próxima à Bíblia, quando fala de compreensão da realidade, do mundo no qual vivemos e no qual nos movemos. Como surge a filosofia na Grécia Antiga? A filosofia na Grécia
surge exatamente daquilo que os filósofos chamam de espanto ontológico, ou seja, o espanto do ser diante de todo esse mundo, diante de todos os fenômenos físicos que eles percebiam, olhavam e admiravam. E a partir daí, da lida, da percepção desses fenômenos, eles tentaram dar alguma explicação plausível, racional, para que o homem pudesse compreender esses fenômenos não somente a partir da ideia de Deus ou dos deuses gregos. A ideia principal era uma compreensão do mundo a partir do homem, a partir daquilo que era verificado, a partir daquilo que era provado, a partir daquilo que podia ser percebido. Obviamente, a filosofia não consegue responder a todas as questões da existência humana. A filosofia trabalha com muitas teorias, assim também como nós não podemos responder a todas as questões da existência humana simplesmente pela Bíblia. A Bíblia nunca se propôs a isso. E talvez hoje seja essa questão que mais perturba e que mais cria dificuldades para muitos cristãos. Durante todo o período da chamada Idade Média, tentou-se provar todas as questões a partir do livro sagrado. E nós sabemos que a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia não é um livro que responde todas as questões de curiosidade que eu e você temos em nossas mentes, mas a Bíblia é um livro que propõe a nos dar respostas fundamentais para a nossa existência. Quem eu sou, de onde eu vim, quem é Deus, o que Ele exige de mim e o que eu devo fazer para agradá-lo. Essas são as questões fundamentais que a Bíblia nos responde. A filosofia, chamada filosofia grega, e nós devemos entender que todos os povos da antiguidade, os povos da Mesopotâmia, babilônicos, assírios, egípcios, todos esses povos, os hebreus também, obviamente, todos eles tinham os seus ditados, todos eles tinham a sua forma de tentar entender o mundo e a sua forma de tentar expressar o mundo através dos seus escritos. Mas somente os gregos tentaram dar uma resposta de cunho completamente racional ou deixaram de expor ou colocar somente os deuses no palco ou Deus no palco da tentativa de resposta a essas questões. Aí nós temos pelo menos 3 divisões fundamentais da questão relacionada à filosofia. Primeiro, os pré-socráticos, os filósofos que discutem basicamente a physis ou a natureza. O que eles buscavam? Eles buscavam uma explicação dos fenômenos naturais. Eles não discutiam outra coisa a não ser a natureza. Como ocorria? Qual a origem desses fenômenos? Qual a origem de tudo? Como esses fenômenos foram iniciados? Como esses fenômenos começaram? Como tudo se iniciou e para onde tudo encaminha-se? Esse era o pensamento fundamental dos chamados pré-socráticos, daqueles que desejavam sim entender melhor essa filosofia, esse pensamento e o como o mundo funcionava. É por isso que eles são chamados de naturalistas. É interessante que muitas vezes hoje pessoas fazem uso dos escritos dos naturalistas, e como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, todos eles fazem, muitas pessoas hoje contra o cristianismo fazem uso desses escritos para servir de crítica, para servir de tentativa de negar a existência de Deus ou alguma outra realidade que não fosse a realidade material. Os filósofos da physis ou da natureza, os primeiros filósofos, a intenção principal deles não era desbancar Deus, nem desbancar os deuses. A principal finalidade deles era uma compreensão mais exata do ser humano acerca do mundo no qual ele vive. Esse era simplesmente o desejo deles e a pesquisa que eles fizeram, e todos os tratados que foram produzidos nesse período e o legado que a nós foi deixado, foi simplesmente um legado que tentava explicar a natureza por ela. Todos esses fenômenos não, de forma alguma, negam Deus, ou o objetivo deles, de forma alguma, era negar Deus. Depois nós temos os chamados filósofos clássicos,
não é? E aí nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, os pensadores clássicos, e esses pensadores, eles vão trabalhar o ser humano, não é? Com a sua relação com essa natureza, com o mundo e principalmente a sua relação com o Estado. Os clássicos não veem o homem como indivíduo, mas veem o homem como alguém que faz parte de um todo, e esse todo era a sociedade da qual ele fazia parte. A partir da filosofia clássica você tem você tem uma informação que é muito interessante. Ele trata um pouco mais o ser humano, trata um pouco mais o meio ambiente, mas nenhum desses filósofos clássicos tentavam negar Deus. Mais uma vez, eu repito aqui, a ideia de que a filosofia tenta ou se sobrepõe à religião no sentido de provar alguma tese, provar alguma teoria e a partir dessa teoria comprovada ou analisada desbancar Deus, também não é uma realidade dos filósofos clássicos. Todos eles acreditavam na existência de Deus, todos eles acreditavam que existia sim alguém superior, e em muitos casos até os próprios deuses que o povo grego adorava. Muitos deles até acreditavam que existiam entidades espirituais acima desses deuses e que esses deuses gregos eram simplesmente caricaturas dos seres humanos. E por fim, nós temos a filosofia helenista. Os helenistas, eles surgem num período posterior, e a ideia deles, posterior ao período clássico, e a ideia básica deles, a ideia básica dos helenistas, é uma desassociação do homem como um ser social, mas trabalhando também esse homem como um ser individual. Essas filosofias, né, o estoicismo, o epicurismo, elas surgem exatamente numa mudança de comportamento e de pensamento entre os gregos. E essa mudança de pensamento e comportamento surgida entre os gregos, essa mudança vai exatamente gerar uma filosofia afastada dos grandes centros, uma filosofia mais preocupada com o ser humano, uma filosofia onde o próprio ser humano passa a ter as respostas para suas questões pessoais e não só para suas questões como um ser social. Ela desfoca um pouco essa ideia do ser humano como um ser social, no qual tudo que ele realiza, tudo que ele faz, tudo que ele produz é em sociedade, para analisar também esse ser como um indivíduo, como alguém que, sem dúvida nenhuma, tem os seus anseios, seus questionamentos, seus pensamentos e suas necessidades de vários níveis. Esses são pelo menos os 3 tipos de filosofia, né? E todos eles surgidos a partir exatamente dessas questões da análise humana. Agora, o que nos interessa bastante dentro da parte de filosofia não são simplesmente as teorias sobre a existência dos fenômenos. Hoje, né, eles não possuíam isso, hoje nós temos. Há pelo menos um pouco mais de 500 anos nós temos a chamada ciência, que os filósofos não tinham. Mas temos que compreender algumas coisas muito curiosas sobre isso. Muito do que foi produzido no sentido de projeto filosófico, no projeto trabalhos filosóficos, eles não tinham condições de comprovar as suas teorias. Teorias essas, muitas vezes certas, muitas vezes erradas. Mas dessas teorias vão surgir a metodologia científica. Isso é muito importante para nós como cristãos compreendermos. Não existe uma ciência, não existe ciência em qualquer sentido que você aplique, ciência no sentido pleno daquilo que é observado, testado e repetido, ou seja, ciência empírica, ou qualquer outro tipo de ciência, que não tenha os seus métodos baseados na filosofia. Isso nos deixa a pensar sobre muitas questões, porque vivemos hoje numa sociedade onde muitas pessoas acreditam naquilo que se chama de cientificismo, que é a filosofia na qual declara-se que a ciência responde tudo, que a ciência consegue nos dar respostas a
todas as nossas questões, a todos os nossos anseios, ela consegue explicar tudo. E esse cientificismo, ele invade a nossa sociedade e ele é muito claro e muito evidente em tudo que nós percebemos. Você já deve ter, com certeza, em casa, assistindo o jornal, assistindo um programa de jornal, já deve ter ouvido a seguinte frase: a ciência comprova, ou a ciência diz, ou a ciência afirma. Ou quando um jornalista entrevista alguém sobre algum assunto que seja um pouco polêmico, pergunta o que a ciência diz sobre isso. Ou seja, nós temos um Deus novo dentro da sociedade, que é a ciência. A partir disso, muitas pessoas acham que a ciência ela chegou a um patamar de credibilidade, que ela pode, de fato, responder a todas as coisas, responder a todos os nossos anseios e dar respostas a várias questões que o homem sempre discutiu, que o homem sempre teve e que sempre inquietou a sua alma. Mas essa não é uma realidade. Muitas questões de cunho científico, principalmente toda a metodologia da ciência, é copiada da filosofia. Ela é tirada, ela é trazida, ela é transportada para a ciência a partir da filosofia. Ou seja, a ciência não tem um método próprio de pesquisa e desenvolvimento. Esse método vai ser desenvolvido a partir dos filósofos que virão, não é? E nós temos pelo menos dois pensadores muito importantes sobre a questão da metodologia da ciência. Immanuel Kant, não é? Kant tem a sua importância porque ele vai organizar aquilo que seriam os cânones, as regras do limite da razão. Aquilo que ele chamava de razão pura ou consciência racional. A ideia de que daquilo que nós podemos compreender, daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos mensurar exatamente e compreender. Apesar de Immanuel Kant afirmar que nós só poderíamos perceber os fenômenos relacionados aos eventos, não é? Ou os objetos que nós analisamos, não a natureza do objeto na sua totalidade em si. Ou seja, você não consegue compreender tudo aquilo que você está avaliando, tudo aquilo que você está analisando, porque o mundo ao nosso redor é o mundo também dos fenômenos. Mas, ao contrário de muitas pessoas, Immanuel Kant não negava uma outra questão. Ele não dizia que a consciência racional ou a razão pura era a totalidade da consciência humana. Ele afirmava que também existia a razão prática, que é essa consciência espiritual e moral que nos capacita a fazer decisões estas, e aí nós podemos perceber nas questões relacionadas à bioética, não é? Sempre nós estamos envolvidos, a sociedade está envolvida em questões sobre aborto, sobre questão do uso de embriões, não é? Para pesquisa, sobre a questão da clonagem. Todas essas questões não passam da ciência pela ciência, mas passam da ciência para a razão prática. E a razão prática é exatamente o que Immanuel Kant falava, sendo a consciência, aquilo exatamente que é em oposição, pelo menos complementar a questão da consciência racional. Ideias complementares, mas não sendo a mesma. E aí ele dizia que você não poderia reduzir o mundo simplesmente à consciência, aquilo que a minha razão entende, compreende, mas existem questões espirituais, existem questões relacionadas à alma, a Deus, à existência, ao ser, que a ciência ou nenhum método de avaliação dessas questões poderia dar respostas completas ao homem. Mas um outro pensador também deixou a sua grande contribuição para a questão do racionalismo humano. Esse homem foi René de Descartes. René de Descartes, ele é o pai do racionalismo e também tem algo muito curioso sobre isso. Ele cria, no seu livro Discurso do Método, ele faz uma análise sobre como pensar corretamente, qual a função da razão. E com a sua famosa frase, não é? Penso, logo existo, muitas pessoas passaram a acreditar que toda avaliação
das verdades, de tudo que estava ao nosso redor, dependia do ser humano. Então, parte toda a compreensão do ser humano. Eu só posso entender as coisas a partir do quanto a minha mente compreende. Então, Descartes, ele abre tem uma grande abertura aí, a partir do momento que ele diz que a razão humana seria como se mensurasse todas as coisas. E eu passo a compreender o mundo melhor a partir só dessa razão, e ela, portanto, é de fundamental importância. Ele passa a ser conhecido como o pai do pensamento moderno. E sem querer, também ele se torna, esse pensamento do René Descartes, dividindo as coisas, não é? A ideia cartesiana da divisão de alma e corpo, não é? O ser não é um ser completo, e isso nós percebemos até no estudo bíblico, não é? Quando as pessoas vão falar de alma, de corpo, parece que tratam de realidades opostas, que estão antagônicas entre si. Isso não é cristianismo bíblico. Nós devemos entender que alma e corpo são partes complementares ou complementar de um mesmo ser. Eles partem a formar ou fundamentar um ser único. E esse ser único é o ser humano. René Descartes, ele, com a ideia dele da divisão plena de todas essas questões, levou a humanidade, levou a uma ideia de racionalismo que passou a olhar o homem como o objeto central de análise do mundo. Aquilo que o homem raciocina, aquilo que o homem compreende, é dessa forma que ou é dessa forma que as coisas existem. Um dos críticos, não é, do próprio René Descartes foi Immanuel Kant, e sem dúvida nenhuma esse tipo de pensamento abriu uma brecha, uma fenda terrível na questão de como as pessoas passaram a perceber e compreender a Bíblia, Deus e quem somos. Quando nós falamos do racionalismo, a Bíblia de forma alguma nega a ideia de que o ser humano é um ser racional. Aliás, por isso que nós somos o único ser, até agora, ninguém conseguiu provar que existe vida em outros planetas. Todas as pesquisas, todas as tentativas, todos os empenhos em busca de provar a vida em outro planeta, até agora não foi bem sucedido, mas nós sabemos que somos o único ser racional que habita em nosso planeta. E por que somos o único ser racional? Porque a Bíblia nos dá essas respostas. Somos a única parte da criação de Deus feito à imagem e semelhança do Criador. Porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador, possuímos sim a razão, conhecimento, capacidade criativa. Então, a Bíblia é um livro que nos explica como nós podemos nos chegar a Deus, e a grande questão da Bíblia é a questão da fé, mas não nega a razão. Se Deus criou a racionalidade humana, Ele não pode fazer uma fé contrária à razão, porque senão seria algo antagônico. Deus cria a razão e cria a própria fé contrária à razão. Deus não fez isso. Deus cria a razão e a fé, uma sendo complementar da outra. É óbvio que existem questões que não são questões racionais, ou seja, não estão dentro do escopo de análise da razão. E aí nós usamos a fé. Ninguém pode, através de nenhum método racional, provar a volta de Jesus. Ninguém pode, através de nenhum método racional, provar o arrebatamento da igreja ou qualquer outra doutrina cristã, como a própria existência da realidade do céu. E nós, às vezes, como cristãos, falhamos em tentar expor, na tentativa de expor um cristianismo mais aceitável, mais crível, mais verdadeiro, acabamos pecando, fazendo com que olhemos para a Bíblia de uma forma racional e olhando a Bíblia como se fosse um livro que nos desse todas as respostas para todas as coisas que queremos. Devemos lembrar que foi esse mesmo erro que a Igreja Católica cometeu na Idade Média e que produziu até hoje uma crítica, uma fenda tão grande dentro da nossa sociedade,
porque as pessoas começaram a dizer: se usa a Bíblia para provar tudo, quando a Bíblia não tem provado essas questões de cunho racional. Devemos compreender isso, devemos entender todas essas questões e, a partir daí, compreender melhor que a filosofia pode ser usada como instrumento maravilhoso de diálogo, como instrumento maravilhoso de compreensão da nossa realidade e como instrumento que pode nos auxiliar muito na evangelização daquelas pessoas que creem tanto no racionalismo. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e nos fazendo testemunhas da verdade dele, e que esse estudo sobre filosofia possa te ajudar a crescer um pouco mais na fé, desenvolvendo os seus dons e os seus talentos. Até mais. Olá, aluno do curso de Teologia da Faculdade Teológica Bethesda. Este é o nosso primeiro DVD, esse é o nosso primeiro encontro de vários encontros, na verdade dezenas de encontros de videoaulas que nós estamos fazendo com muito carinho para te ajudar. Você já sabe que as matérias não dependem das nossas videoaulas. As videoaulas elas se constituem numa ajuda extracurricular, uma ajuda didática para que você possa entender melhor cada uma das nossas disciplinas. Por isso, nós convidamos especialistas em cada uma das disciplinas para tratar com você um plus, né, um pouquinho a mais e uma segunda milha do que nós já tratamos com muita categoria dentro do nosso material impresso, módulo que você tem em mãos segurando enquanto assiste essa videoaula. Sugiro que antes de entrar na videoaula, você mesmo tente fazer os exercícios. Se tiver dúvida, você pode ligar para o Plantão Tira Dúvidas, converse com seu professor e nós estamos sempre prontos para atender a sua dúvida, a sua questão. Tá bom? Bom, para o nosso primeiro encontro, eu convido o pastor Paulo Sérgio Batista. Ele é pastor da Igreja Batista em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Ele é formado em teologia pelo Seminário Batista Regular de São Paulo. Ele é um apologista também pelo Instituto Cristão de Pesquisas. O pastor Paulo Sérgio Batista também leciona na FTB. E ele também é autor de alguns livros, como os 7 Mitos do Adventismo, e também é autor do livro Manual de Respostas Bíblicas. Pastor Paulo, é um privilégio tê-lo com a gente nesse primeiro encontro, nesse primeiro DVD, falando aos alunos da FTB. É um prazer, pastor César, poder estar aqui, né, contribuindo de alguma forma na formação desses irmãos e irmãs que estão aí estudando teologia, pesquisando, desejam ser instrumentos bem melhor usados no reino de Deus e para o reino do Senhor. Bom, falando a respeito da filosofia, defina primeiro filosofia para os teólogos da Faculdade Teológica Bethesda. Ok, a ideia de filosofia, pastor César, alguns dizem amante da filosofia, philos, né, de amor, e sofia, de sabedoria. Então seria os amantes da sabedoria, ou aquele que deseja, não é, a partir de um conhecimento racional, entender melhor, né, as questões do mundo ao seu redor, as questões do próprio homem, né? A filosofia trata com isso. Nós temos na Bíblia algumas evidências intratextuais de que o apóstolo Paulo era um grande leitor de filósofos, né? Ele cita Epimênides, por exemplo, e outros filósofos. Ele tratando aos gregos, né? Ele gasta um pouco, ele demonstra ser um conhecedor da filosofia. Você acha que a filosofia, naquele contexto, não estou falando hoje, mas naquele contexto do primeiro século, a filosofia ajudava o apóstolo Paulo na divulgação do Evangelho ou atrapalhava o apóstolo Paulo a divulgar o Evangelho, Paulo? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, porque ela gira em torno de algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, o encontro de Paulo com os epicureus e os estoicos no capítulo 17 de Atos, quando está... Que são escolas, né? Em Atos, são escolas, né, de pensamentos, ali surgidas mais ou menos, César, uns 300 anos, né? Uns 300 anos antes de Cristo. Então, Paulo... Tanto os epicureus quanto históricos são escolas filosóficas existentes antes do cristianismo, por exemplo. Antes do cristianismo. Não é? E são escolas que tratam da questão da moralidade, tratam das virtudes humanas, não é? E, principalmente, são escolas materialistas.
Isso demonstra o seguinte, que Paulo usa o conhecimento que ele tem para interagir com essas pessoas, o conhecimento filosófico que ele tem para interagir com eles. Porque, por exemplo, antes, Paulo, qual era a estratégia de Paulo? Paulo ele chega numa cidade, o primeiro lugar que ele procura é uma sinagoga. Então, o trabalho de Paulo em alcançar os judeus não passa pelo conhecimento filosófico, né? Os judeus... Ele não vai utilizar o conhecimento que ele mesmo tem da filosofia Exatamente. para trabalhar com os judeus. Com os judeus, né? Os judeus tinham um ditado que eles diziam: maldito o homem que cria porcos e maldito o homem que ensina filosofia grega aos seus filhos. Né? Então essa era a posição dos judeus mais conservadores com relação ao movimento helenista, que a filosofia fazia parte de tudo isso, filosofia grega. Então Paulo, quando chega ali em Atenas, ele usa o conhecimento que ele tem. O que é interessante, pastor César, é que ele dialoga com aquelas pessoas ali e expõe a questão de Deus, o afastamento do homem de Deus, a questão de Deus desejar salvar o homem, todas essas doutrinas importantes, né, no plano de salvação, na questão da salvação. Ele trata tudo isso, pastor, sem nenhuma vez mencionar um texto bíblico. E a Bíblia já tinha sido traduzida mais ou menos por volta do ano 280 a.C., né? Já havia a primeira tradução da Bíblia, que foi a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Ou seja, os gregos tinham a acesso, Bíblia, né? acesso a esse texto. Pelo menos aquele grupo em Atenas, né, eles não, parece que eles não têm acesso no sentido de usar a Bíblia ou de se importar em leitura da Bíblia. A Bíblia foi traduzida em Alexandria, no Egito. Então lá existia assim, uma comunidade de cristãos helênicos ou helenistas bem conhecida. Né? Mas em Atenas parece que naquele contexto não há tanta essa preocupação. Então aí, Paulo começa a pregar sem usar textos bíblicos, sem usar textos bíblicos, mas a partir da filosofia que eles conheciam melhor do que os textos, por exemplo. Porque dele somos, nos movemos, como alguns poetas seus têm dito, porque dele somos feitura. Atos 17. E ele vai citar exatamente, né, os escritos desses filósofos. Trechos, né? No caso aí, ele vai citar um texto do hino a Zeus. Ele vai pegar um texto do hino a Zeus. É um hino pagão, escrito a Zeus, que eles conheciam muito bem. Ele cita esse trecho, alcança ou atinge, né, o ouvido do seu auditório, chama a atenção deles, e a partir daí ele explica o evangelho e fala da questão de salvação. Só que quando ele chega na questão da ressurreição, né, aí eles param por aí, porque a ressurreição era totalmente oposta. Para a cultura grega digerir isso é muita coisa. A ideia greco-romana, porque devemos lembrar que Atenas, que Paulo se encontra, não é mais um Atenas grega, é um Atenas greco-romana. Mas os romanos ela preserva a cultura grega, mas ela está politizada pelo exatamente, romanos. E Roma nem cobrava imposto de Atenas, por causa do grande legado cultural que os gregos deram. Então, bom, quando o apóstolo Paulo vai pregar utilizando a filosofia, né, são duas questões que eu quero para a gente finalizar esse bate-papo. É possível pregar a partir da filosofia? É uma pergunta, e não só de um texto bíblico. E segunda, o apóstolo Paulo está dando-nos uma mostra do que é a transculturalidade do evangelho, ou seja, ele está entrando naquela cultura e está sendo uma pregação transcultural, ou seja, respeitando a cultura que eles têm, trabalhando a partir do que eles têm culturalmente, apresentando o evangelho, é isso? Sem dúvida nenhuma. Vamos entender da seguinte forma. Paulo compreendia, na sua mente evangelística, que todo o conhecimento que ele tinha, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu, tudo que ele possuía, ele colocava à disposição de Cristo para alcançar pessoas. Todo esse conhecimento, tudo que ele sabia. Né? Então você percebe ali, pastor César, um princípio que às vezes a gente esquece. Quando nós estamos evangelizando, a ideia é que eu tenho que atingir as pessoas pelo que elas possuem. Não adianta, por exemplo, eu querer evangelizar alguém dentro de uma linguagem que é minha, sem falar a linguagem do outro. Não adianta eu tentar evangelizar alguém me distanciando dele. Não é? Se você, por exemplo, você vai dar um estudo bíblico na casa de alguém, chega lá, você tem um estudo sobre Trindade, mas chega naquele dia, a pessoa está passando um grande conflito emocional por causa de um filho que está usando drogas, por exemplo, você não vai falar mais sobre Trindade. Você tem que se adaptar àquela necessidade. Paulo faz isso. Então isso demonstra a capacidade de Paulo
de interagir em dois mundos. Paulo não é só um judeu capacitado a compreender profundamente o pensamento rabínico, né? O pensamento religioso da época, tudo isso. Ele não é só esse judeu, ele é um judeu que interage também com outro mundo, um mundo antagônico à fé, e que ele aprende a linguagem desse mundo antagônico à fé para ter acesso ao coração dessas pessoas e pregar o evangelho. Ou seja, a partir do conhecimento que o aluno que está tendo aqui, ele pode, dependendo da situação, do contexto onde ele está inserido, começar a testificar de Jesus sem a Bíblia. Exatamente, é o que Essa é a Paulo ideia. faz. Paulo começa a falar de Cristo sem a Bíblia. Ele começa dentro das necessidades, ele fala dentro daquilo que eles pensam, menciona escritos deles. Ele é entendido dentro do contexto onde as pessoas Exatamente, isso é importante. E esse ponto, pastor César, que o irmão fez a pergunta agora, ele passa a ser regra no trabalho com muitos grupos também, César. Tanto na área de filosofia, então eu, para discutir uma questão filosófica, ou com alguém, né, que é ateu, por exemplo, eu preciso primeiro conhecer o que ele o que pensa. adianta você chegar num ateu e mostrar um versículo? Exatamente. Se ele não acredita que Deus existe, Se ele não que a Bíblia acredita é a nem no palavra de livro, Deus. exato. Se o livro onde está contido o texto, ele não crê no livro, o texto também não será objeto da crença dele. Prontamente será refutado. Exatamente. seu Então, argumento. a ideia é eu compreender um pouco o que o outro pensa, compreender como ele pensa, para que a partir dessa compreensão Trabalhar eu possa, a partir da informação que ele que reconhece. ele tem, dialogar com ele dentro disso e demonstrar e levar cativo todo o pensamento a Cristo, como diz Paulo. Glória a Deus. Professor, obrigado por estar aqui inaugurando esse nível, né, o nível de bacharelado em teologia. Os alunos, que são milhares, são já teólogos, já fizeram um curso fundamental, já fizeram um nível intermediário e agora começam no nível de bacharelado. Que Deus abençoe e sei que contaremos com o senhor em tantas outras disciplinas desse nível. Deus abençoe. Amém. Que Deus esteja abençoando ricamente, né, a vida aí dos irmãos que estão estudando. Continuem estudando, orando, buscando o Senhor e permitir, não é, César, que todo esse material teológico, todo esse conhecimento teológico sirva de bênção o reino do Senhor. Essa é só a primeira disciplina, fique tranquilo, se você tiver dúvidas, liga no Plantão Tira Dúvidas, fale com o seu professor, faça os seus exercícios antes da videoaula, leia o material impresso, porque a videoaula vai servir como um apoio pedagógico para você durante todo o seu curso, tá bom? Estou ficando por aqui, a gente se encontra na nossa próxima disciplina, querendo Deus. Vamos dar início mais uma vez, a questão agora sobre a matéria de sociologia. Eu espero que esse estudo possa te ajudar a ter uma compreensão maior dessa questão da sociologia e também uma questão maior de algumas realidades, principalmente a realidade religiosa, que nós temos que nos aprofundar, compreender mais, para a partir da compreensão dessa realidade religiosa, usarmos o nosso curso de teologia de uma forma bem prática. Eu gostaria de iniciar com um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 a 35. Diz assim a palavra do Senhor Deus: da multidão dos que creram, um era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do nosso Senhor Jesus e da sua grandiosa graça que estava sobre eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam, tudo o que possuíam, os que possuíam terras, casas, vendiam e traziam dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Nós temos nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 até o verso 35, uma informação muito curiosa sobre como vivia as primeiras comunidades cristãs que nós temos conhecimento. Afinal de contas, os evangelhos contam a história de Jesus, né, uma tentativa de explicar, obviamente de forma bem resumida, a história de Jesus, e nós temos, depois dos 4 evangelhos, exatamente o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos fala um pouco sobre as doutrinas, sobre as crenças, sobre o comportamento dessa igreja e também desse comportamento em vários âmbitos, também o seu comportamento social. Quando nós lemos
esse texto de Atos 4, percebemos essa realidade de uma igreja que não acreditava no individualismo, uma igreja que não cria na ideia de que cada um de nós, individualmente, como servos de Deus ou servos de Cristo, deveríamos buscar a presença de Deus de forma individual, sem o comprometimento com a comunidade. Isso é muito curioso. Percebemos que existem hoje pessoas de várias igrejas, de vários grupos, que acabam saindo desses grupos, migrando desses grupos e dizendo e afirmando que podemos ter uma crença em Deus isoladamente, que eu possa acreditar em Deus sozinho, que eu posso ter uma religião particular, uma religião minha, só minha. A Bíblia mostra, ao contrário, que o cristianismo dessas primeiras comunidades era um cristianismo vivido na pluralidade, não na individualidade. Era um cristianismo vivido a partir dos relacionamentos de um com o outro, para que essas pessoas pudessem crescer, usar os seus dons, os seus talentos e a sua capacitação. Quando nós falamos dessa ideia da igreja dentro da sociedade, como essa igreja convive nesses primeiros dias, nós estamos falando da questão social da igreja, que é muito importante, da questão de como a igreja vê e como a igreja via essas questões. E a Bíblia, sem dúvida nenhuma, o livro de Atos, que conta a história das primeiras comunidades cristãs, esse livro deve sim ser o livro-fonte que nós temos para podermos compreender tudo isso. Agora, quando se fala de sociologia, nós podemos defini-la como o estudo do homem dentro de suas relações de interdependência, ou seja, a sociologia trabalha o homem não como um indivíduo ou só os seus anseios particulares e pessoais, ou seja, os questionamentos do próprio ser, mas também do homem como um ser social, um homem como um ser que tem uma relação de interdependência com aquele que está do seu lado. Dessa forma também o cristianismo mostra, e nesse texto de Atos 4, nós percebemos o quão profundo é essa interdependência dentro dessa comunidade, uma comunidade que estava inserida dentro de uma cidade, que estava inserida dentro de um estado, não é? E esses estados, nenhum deles eram estados cristãos. Aliás,